Todo dia, nascem cerca de 350 mil bebês, cada um deles inteiramente único. Há alguns meses, este bebê nem existia. E a história de como ele foi gerado, contra todas as probabilidades, é extraordinária. Este é o momento da concepção, quando um único espermatozoide se funde ao óvulo da mãe. Se outro espermatozoide chegasse antes, este bebê seria outra pessoa. Mas o que torna o espermatozoide vencedor tão especial? O que o fez suplantar bilhões de concorrentes? Para descobrir, vamos levar você à épica jornada do espermatozoide pelo corpo humano. E faremos isso ampliando todo o processo para a escala humana. Pela primeira vez, poderemos compreender a fantástica jornada dos espermatozoides na corrida para alcançar o óvulo. É uma das histórias mais espetaculares da natureza e o motivo de você estar vivo. Os espermatozoides enfrentarão a morte em todos os momentos. Não há como voltar. Nem desistir. E só um pode vencer. A Grande Corrida. Este é o Glenn. Como a maioria dos homens, Glenn nem imagina o milagre da engenharia escondido em sua calça. Os testículos do Glenn, pendurados para ficarem 3 graus mais frescos que o resto do seu corpo, produzem 1000 espermatozoides cada vez que o coração dele bate. E é esse mundo minúsculo de atividade frenética que fascina os especialistas da ciência da reprodução. Os espermatozoides são singulares, são como células vivas livres, eles quase têm vida própria. Tem um único objetivo, que é levar a carga genética do macho para a fêmea, através de uma complexa série de ambientes nos tratos reprodutivos masculino e feminino. Os espermatozoides vão a toda parte, gostam de algumas coisas e não gostam de outras. São criaturinhas muito espertas e é divertido observá-los na placa de Petri em constante movimento. E como tudo acontece num nível microscópico, nós, cientistas, temos uma enorme dificuldade para estudar e observar. Um espermatozoide tem só 15 centésimos de milímetros de comprimento. Para facilitar para nós, o Dr. Alan Pace e uma equipe de especialistas vão aumentar esse mundo 34.000 vezes. Durante a jornada, eles nos darão conselhos práticos para aumentar as chances do espermatozoide chegar ao óvulo. Ou seja, que tipo de sexo fazer e quando, para aumentar as chances de concepção. Nossa primeira pergunta aos especialistas é muito simples. Neste mundo ampliado do espermatozoide, como seria um testículo? O testículo é uma estrutura alongada e de forma ovalada. Se o cortarmos ao meio e analisarmos camadas finas ao microscópio, veremos uma série de túbulos que se assemelham a andares de um prédio. Se o espermatozoide tivesse o tamanho de um ser humano, precisaríamos encontrar um prédio em forma de cubo que tivesse 1000 metros por 1000 metros por 1000 metros. Isso feito, podemos entrar. Esperando dentro do nosso testículo gigante há um exército de espermatozoides recém-criados.
Como na vida real, nossos espermatozoides são divididos por gênero. Metade gera meninos e metade gera meninas. A informação necessária para determinar o sexo de um bebê está armazenada na cabeça do espermatozoide. Aqui, encontramos nossa bagagem genética. 23 cromossomos de DNA, inclusive o que define o sexo. X para meninas e Y para meninos. Logo abaixo da cabeça fica uma espécie de bateria de mitocôndrias, que é responsável pela energia que propele o espermatozoide pelo corpo feminino. São milhões de espermatozoides. Imagine-se dentro de um enorme e moderno prédio de escritórios com muitos elevadores e multidões de pessoas ao fim do expediente, andando em todas as direções. Os espermatozoides X e Y são produzidos em quantidades quase iguais. Os que geram meninos são mais rápidos, mas os que geram meninas vivem mais tempo. Depois de criado, cada espermatozoide vai para uma estrutura acima do testículo, chamada epidídimo. Um duto que na escala humana teria 6 metros de comprimento e que pode armazenar mais de 1 bilhão de espermatozoides. Imagine-se apertado num cano escuro e espiralado de 300 quilômetros, sem saber quando ou se você sairá de lá. É aqui, sem ideia dos horrores que enfrentarão, que nossos espermatozoides aguardam. Agora, o destino deles depende de eventos que ocorrerão no mundo exterior. Enquanto o corpo do Glenn produz continuamente bilhões de espermatozoides... Oi. Uma mulher como Emily produz apenas um óvulo por mês. Chegar até lá não será nada fácil. A luta do espermatozoide para encontrar e fecundar um óvulo é imensa. Tudo ali trabalha contra ele. E ele não tem nenhuma ajuda do sistema reprodutivo feminino. Pense bem nisso. Centenas de milhões de células nadando sem parar. Elas terão muita morte e terão muitos obstáculos a superar. Eles devem sobreviver a uma série complexa de ambientes, como se fosse uma guerra, e é uma verdadeira guerra. Então, se a concepção é uma guerra, este é o campo de batalha. Do ponto de vista dos espermatozoides, chegar à vagina da Emily corresponde ao desembarque na Normandia. O primeiro objetivo deles, enquanto sofrem o ataque do sistema imunológico feminino, é chegar a uma pequena abertura no fundo da vagina, o colo do útero, e atravessar o canal cervical. O terreno do colo é totalmente diferente. É um labirinto traiçoeiro e escuro de túneis inexplorados. Os espermatozoides terão de achar o caminho para chegar ao útero. Uma curva para o lado errado e a morte é certa. No útero, os espermatozoides do Glenn procurarão uma passagem estreita, numa enorme área estéril, onde, de novo, uma tropa de elite das defesas da Emily os aguarda para eliminá-los. Depois, começa a reta final para chegar ao óvulo. Aqui o timing é crucial. Quem chegar cedo ou tarde demais estará condenado. Que bom, já na cama, é? Vem aqui, meu amor.
in the dark and wondering where's the warm. Os espermatozoides do Glenn estão prestes a participar de uma das experiências mais prazerosas que o corpo humano tem a oferecer. Qual será a sensação de ser lançado por um cano estreito de 24 quilômetros de extensão em menos de 2 segundos, quer você queira ou não? Para os espermatozoides, é um bilhete só de ida para uma aventura radical rumo ao esquecimento. Eles não saem nadando, são impelidos por contrações musculares e contrações peristálticas. Do ponto de vista do homem, é uma experiência muito prazerosa, mas tente se colocar no lugar do espermatozoide. $250 milhões de mensageiros genéticos estão a ponto de invadir o corpo da Emily. Em poucos minutos, a maioria deles estará morta. Mas que chance de vitória tem um espermatozoide? Será que Glenn pode fazer alguma coisa para ajudar? Para descobrir, temos de analisar melhor nossa semente. Um ritual que homens como o Dr. Alan Pace fazem desde a invenção do microscópio. Eu tinha 20 e poucos anos e já era pesquisador quando tive coragem de analisar uma amostra do meu próprio sêmen no microscópio. Lembro-me que, na primeira vez, eu fiquei fascinado. Eu quase caí da cadeira. Tive de me levantar e andar pelo laboratório antes de voltar a olhar no microscópio de novo. Aquilo tinha saído de mim. O que eu vi era inacreditável. Os cientistas modernos têm uma visão bem mais clara, mas talvez preferissem não ter. Porque quando analisamos a quantidade de bons espermatozoides produzidos numa ejaculação, entendemos por que os homens precisam fazer tantos. Dentre os milhões de espermatozoides ejaculados, há uma gama imensa de tipos diferentes. Se nós os analisarmos no microscópio, veremos alguns que quase não se mexem, que só se contorcem, e outros que parecem mortos e que podem mesmo estar mortos. Se analisarmos a forma, alguns têm cabeças maiores, outros menores, e alguns até têm 2 cabeças. Na maioria dos homens férteis, só 18, 19 ou 20% no máximo desses espermatozoides terão tamanho e forma adequados. O resto, os outros 80%, não vão chegar a lugar algum. Para ter chance na corrida, os espermatozoides devem ser jovens e numerosos. Os mais velhos não passam nos primeiros obstáculos. E conforme deterioram, liberam substâncias que podem prejudicar os espermatozoides mais jovens. Existem muitos mitos, como o que diz que o homem não deve de maneira alguma ejacular nas 3 semanas anteriores ao período fértil da mulher. É uma grande bobagem acreditar que isso cria, fortalece e aumenta o número de espermatozoides. É exatamente o que não se deve fazer. Então o certo é ejacular sempre que possível, certo? Parece que não. Se um homem ejacula com muita frequência, a produção de espermatozoides de sua fábrica interna pode não conter a quantidade suficiente. Então, com que frequência um casal deve fazer sexo para garantir espermatozoides mais saudáveis? Se um casal faz sexo a cada 2 ou 3 dias, no período de um mês, acabará acertando o período fértil em algum momento, e aí a probabilidade de concepção será a melhor possível. Então, pronto ou não, os espermatozoides do Glenn começam sua jornada pela concepção, pela vagina. Seu alvo é achar o colo do útero, bem acima deles, no fundo da vagina.
Para um espermatozoide, a vagina é como uma grande cordilheira. Um lugar enorme e espantoso. Com 8 quilômetros de profundidade e 3 de largura, cercado por vastas paredes vaginais de até 1.500 metros de altura. Abandonando a proteção do sêmen espesso que os protegeu até aqui, é hora dos espermatozoides do Glenn tentarem chegar ao colo do útero. Tem início a grande invasão. Mas não é só o terreno inóspito da vagina nem os limites físicos dos espermatozoides que representam uma ameaça mortal. Tudo o que existe na vagina conspira contra a sobrevivência deles. Passam-se poucos minutos entre a chegada dos espermatozoides e sua morte provável. Eles enfrentam ataques de todo lado. O uso de lubrificantes íntimos e até a saliva podem matar um espermatozoide em minutos. Pior ainda, graças ao sistema imunológico feminino, a vagina é recoberta por um ácido letal. A acidez existe para matar forças invasoras. É importante ressaltar isso porque, do ponto de vista da mulher, os espermatozoides são uma força invasora. São células alienígenas que podem querer causar danos, podem espalhar infecções. São forças estranhas a ela e o sistema imunológico da mulher precisa destruí-las. "30 minutos depois de entrarem na vagina, mais de 99% dos espermatozoides estarão mortos ou agonizando. Na nossa escala humana, a cena seria devastadora. Alguns milhões de sobreviventes continuam tentando atravessar a vagina. Desesperados para escapar da morte e alcançar o colo do útero, que está logo acima deles. Mas a entrada está fora de alcance. Agora, para evitar a aniquilação total, o corpo da Emily precisará salvá-los. Emily está quase ovulando, um processo que distribui estrogênio pelo corpo dela, amaciando o muco espesso que sela o colo do útero para protegê-lo no resto do mês. Este muco cervical irá pingar dentro da vagina, dando aos espermatozoides mais fortes do Glenn uma carona até a próxima etapa da corrida. Mas no nosso mundo de espermatozoides humanos, como seria essa carona? Pense,
E se sua vida dependesse de ter de subir uma escada? Uma escada de 1.500 metros até o céu. É uma escalada longa e exaustiva, e só uma pequena fração dos espermatozoides conseguirá terminá-la. Mas os cerca de 60 mil que conseguem saltam da frigideira para o fogo. Agora, eles precisam sobreviver à segunda fase da jornada, no colo do útero. O objetivo aqui é percorrer 4 centímetros do canal cervical até o outro lado e entrar na vastidão do útero. Parece simples, até olharmos o terreno mais de perto. O colo do útero é, em resumo, o inferno dos espermatozoides. É recoberto de milhares de minúsculos túneis, a maioria sem saída, alguns da largura da cabeça do espermatozoide. Aqui, a maioria, se não todos os espermatozoides do Glenn serão esmagados, aprisionados e sofrerão uma morte lenta. Há um processo de seleção natural no colo do útero que escolhe espermatozoides mais bem formados. Seria como eu, vestido de espermatozoide e tentando subir uma escada de 1 quilômetro de altura. Eu desafio a gravidade, vou contra o fluxo. E quando chego ao topo, vejo que peguei a escada errada, que devia ter subido a outra. Só 1% dos que entraram no colo do útero terão chance de sair de lá vivos. Mas será que o desempenho dos atletas do Glenn pode ser afetado pelo desempenho dele na cama? Esta mulher acredita que sim. A doutora Joanna Ellington sabe que a maioria dos casais saudáveis tem apenas 1 em 5 chances de conceber a cada mês. E para ela, o sucesso depende da qualidade do sexo que eles fazem. Quanto melhor o sexo, melhor a chance de concepção. Uma coisa que muitos homens não entendem é que quanto mais excitados estiverem, mais no fundo dos testículos eles irão buscar reservas. Então, se fizermos o que eu chamo de sexo gourmet, que é o sexo sem pressa, prazeroso para os dois parceiros, isso vai deixar o homem mais excitado, mais estimulado, e ele vai ejacular mais espermatozoides e mais saudáveis. É uma bela teoria. Mas as pesquisas mais avançadas sugerem que o orgasmo feminino pode ter um papel ainda mais vital e proativo na jornada dos espermatozoides. Os psicólogos evolucionistas do século XIX acreditavam que o propósito do orgasmo feminino era manter a mulher deitada mais tempo depois do sexo, preservando o esperma em seu corpo e aumentando as chances da concepção. Mais recentemente, foi sugerido que o orgasmo feminino evoluiu para criar um elo mais forte entre os amantes, aumentando as chances do casal continuar junto após o nascimento de uma criança. Belas teorias. Mas nunca houve qualquer prova palpável para sustentar a ideia de que o orgasmo feminino tem alguma relevância funcional. Até agora. Eu sou uma grande fã do orgasmo feminino, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista pessoal. O que acontece quando a mulher tem um orgasmo é que o pH da vagina fica mais elevado, há certas mudanças na concentração de íons e há contrações que ajudam a puxar o esperma para dentro do corpo feminino. Alguns acreditam erradamente que o orgasmo feminino é ruim para a concepção, mas não há qualquer evidência disso, nenhuma prova. Na verdade, tudo sugere que ele só ajuda. Felizmente para Glenn, 3.000 dos seus espermatozoides estão em boa forma e conseguem não se perder. Mas o sistema imunológico feminino se prepara para mobilizar sua elite de assassinos. E a grande corrida vai se tornar ainda mais perigosa. Dentro do organismo de uma mulher,
uma grande corrida está acontecendo. Um exército de espermatozoides em números avassaladores passou com dificuldade pelo terreno montanhoso da vagina e se apertou pela passagem estreita do colo do útero. Mas a viagem já custou muitas vidas. Agora, restam apenas 3.000 espermatozoides. A aventura continua, graças em grande parte ao fato de que Emily está ovulando. Então, com uma pequena ajuda do poder inconsciente da ovulação, a grande corrida continua. 250 milhões de espermatozoides do Glenn entraram na vagina, mas apenas 3.000 sobreviveram ao inferno escuro e traiçoeiro do colo do útero, que agora se abre num meio ambiente totalmente diferente. Como bem sabe o Dr. Alan Pace, se nós fôssemos espermatozoides, a chegada ao útero seria uma visão e tanto. Do ponto de vista dos espermatozoides, o útero representa uma imensa planície através da qual eles devem continuar até achar uma pequena abertura na outra ponta que os levará até as trompas de Falópio. Trazendo de novo os espermatozoides à escala humana, o útero se torna uma grande área de campos abertos com 3.000 metros de extensão por 1.000 metros de largura. Para nossos espermatozoides, achar a estreita entrada para as tubas uterinas ou trompas de Falópio é como procurar uma agulha num palheiro. Mais uma vez, a ovulação vem em seu socorro. Nós sabemos que a ovulação ocorre de um lado num mês e do outro lado no outro mês. Então, nas vezes em que o óvulo é liberado pelo ovário esquerdo, o útero parece preferir carregar qualquer coisa para o lado esquerdo. E os espermatozoides, provavelmente, são carregados em grande parte por essas contrações musculares elevados pelo útero com relativa rapidez. Mas nessa viagem nada é fácil. Os espermatozoides do Glenn vão descobrir que não estão sozinhos. Eles vão direto para uma armadilha. A função primordial do útero é, claro, receber o embrião em desenvolvimento caso a concepção ocorra e gestar o feto durante a gravidez. Ele não foi projetado para o espermatozoide, a função dele é outra. Deverá haver um aumento na quantidade de leucócitos. E a reação do sistema imunológico será tentar matar os espermatozoides antes que eles alcancem as trompas de Falópio. Os leucócitos são os assassinos do corpo feminino. Células sanguíneas que entram em ação por ordem do sistema imunológico, invadindo o útero aos milhares, com intenção assassina. Comparados aos espermatozoides, os leucócitos são enormes. São células grandes que geralmente caçam em grupo. Elas detectam um espermatozoide e caem em cima dele. Elas o envolvem e despedaçam lentamente. Evidentemente, para o organismo da mulher, os leucócitos são maravilhosos e essenciais para combater doenças e qualquer corpo estranho e ameaçador. Mas vamos tentar imaginá-los pela perspectiva dos espermatozoides.
Mais uma vez, os espermatozoides do Glenn enfrentam o risco de aniquilação. E milhares são mortos pelo sistema imunológico da Emily. Só algumas dezenas de felizardos chegam à porta das trompas de Falópio, onde descobrem que há regras rígidas para entrar. O espermatozoide tem de mostrar um padrão de movimento característico para conseguir passar pela junção úterotubária. Aquele que apresentar um padrão aleatório de movimento provavelmente será excluído. E deve haver também um sistema de reconhecimento molecular. Só espermatozoides com as moléculas certas terão permissão para entrar. Os espermatozoides enfrentam morte e destruição na cavidade uterina. Os leucócitos os perseguem e matam durante todo o trajeto. E apenas alguns poucos sortudos, dentre os milhões que foram ejaculados, entram nas trompas de Falópio, onde finalmente chegam ao céu dos espermatozoides. Bem-vindo a uma das trompas de Falópio da Emily. 10 centímetros do que só pode ser descrito como o paraíso dos espermatozoides. O ambiente das trompas de Falópio é muito agradável para espermatozoides. Era a meta deles. Foi projetado para manter o espermatozoide saudável e descansado. Tem nutrientes para eles, o nível de pH correto, a concentração de íons correta. Alguns dos espermatozoides vão até se unir às células das trompas de Falópio. As membranas deles ficarão tão unidas que as células das trompas passarão nutrientes e açúcar, protegendo-os. Os cientistas acreditam que, sem a ameaça letal do sistema imunológico, os espermatozoides podem permanecer durante horas, até dias, nas trompas de Falópio. Mas é difícil ter certeza. Hoje, já temos uma ideia mais clara do que acontece nas partes mais remotas do trato reprodutivo feminino, no estágio final da jornada até o óvulo. A missão dos espermatozoides é esperar que o óvulo apareça à frente deles, localizá-lo, atravessar sua membrana externa e ser o primeiro a alcançar seu núcleo, conquistando a vitória. Mas como eles saberão quando o óvulo será liberado de seu folículo? Ainda estamos começando a entender isso, mas há receptores que fazem a comunicação entre óvulo e espermatozoides. E os espermatozoides farejam o óvulo, sentem onde ele está. Podemos até ver na placa de Petri, durante fertilização in vitro, que quando colocamos um óvulo lá, os espermatozoides na mesma hora se orientam até ele, vão direto para ele. Não ficam vagando à toa, torcendo para encontrá-lo. Não é aleatório, eles sabem exatamente qual direção tomar. Emily nem desconfia, mas pode engravidar daqui a poucos minutos. Enfrentando imensos obstáculos, os espermatozoides do Glenn abriram caminho pelo corpo dela e alcançaram uma das trompas de Falópio, onde esperam que haja um óvulo aguardando. Pouquíssimos chegaram até aqui. Se fossem seres humanos, o que aconteceria agora? Imagine uma final de natação olímpica, em que o vencedor ganhará a imortalidade e os outros ganharão a morte. Sinais enviados durante a ovulação tornarão os espermatozoides hiperativos, dando-lhes a habilidade de fecundar o óvulo, liberando camadas de proteínas num processo chamado de capacitação. Até esse momento, eles nadavam em linha reta, mas agora o nado se torna mais errático. E é a cauda que lhes dará força e propulsão suficientes para atravessar a camada externa do óvulo.
Agora, eles vão seguir direto para o alvo. Querem encontrar o óvulo, querem entrar nele. É a reta final da corrida. Depois da capacitação, os espermatozoides morrem em poucas horas, portanto, não há como voltar. Se a situação ocorresse com seres humanos, o óvulo estaria flutuando cerca de 1,5 km à frente. Mas como nossos cientistas reprodutivos podem comprovar, o óvulo, que só vive 24 horas, tem mais um desafio final e fatal para o espermatozoide. O elemento crucial nessa grande corrida pela reprodução é o timing. O momento é tudo, porque o óvulo tem vida limitada. E se o óvulo chegar antes da hora? É preciso que alguns espermatozoides sejam capacitados relativamente cedo. E se aquele óvulo chegar horas depois ou no outro dia? Então não é bom que todos os espermatozoides sejam capacitados logo no início, porque vão morrer. Chegaram muitas horas antes do óvulo, estes espermatozoides chegaram ao fim da linha e caem no abismo depois das trompas de Falópio. Restaram apenas 2 heróicos espermatozoides, os únicos sobreviventes dentre os milhões do início. Esses 2, um espermatozoide masculino com o cromossomo Y e um feminino com o cromossomo X, partiram dos testículos do Glenn há 14 horas. Eles resistiram a uma jornada inacreditável, com obstáculos quase intransponíveis, e chegaram na hora exata. Nos confins do sistema reprodutivo da Emily, o óvulo aguarda. Se você ou eu fôssemos espermatozoides, veríamos o óvulo imenso, alto como um prédio de 10 andares. Durante a corrida, houve muita disputa entre espermatozoides a partir da ejaculação e até as trompas de Falópio. Mas no local da fertilização, quando o óvulo é fecundado, só pode haver um espermatozoide. Pode haver 2 ou 3, mas pouquíssimos estarão disputando o prêmio final. E aí, um espermatozoide vai chegar à camada externa do óvulo e pronto. Esse é o momento tão esperado. Para garantir a vitória, a única coisa que o espermatozoide tem de fazer agora é achar um jeito de entrar. O espermatozoide carrega uma carga genética para entregar. Mas essa carga tem de conseguir entrar no óvulo, e isso só vai acontecer quando a cabeça do espermatozoide literalmente explodir. Sobre a cabeça do espermatozoide é um saco de fluidos, de enzimas, muito importantes nessa etapa do processo. Quando encosta no óvulo, o saco se rompe e as enzimas ajudam o espermatozoide a finalmente penetrar e atravessar a camada externa do óvulo.
grande corrida já tem um vencedor. O espermatozoide masculino vitorioso é instantaneamente devorado, enquanto a informação genética do Glenn se funde com o DNA da Emily. Começa uma dança graciosa entre cromossomos masculinos e femininos se unindo, o que anunciará oficialmente que aquele óvulo foi fecundado, que uma nova vida foi gerada e que teve início o desenvolvimento de um novo indivíduo. Há 14 horas, centenas de milhões de espermatozoides embarcaram na mais incrível aventura do mundo natural. Uma aventura que aniquilou quase todos eles. Então, o que tornou o espermatozoide vencedor tão especial? O que o fez superar bilhões de outros? Pense nas probabilidades de cada um de nós estar aqui agora em comparação a centenas de milhões de outros espermatozoides da mesma ejaculação e que morreram. Podia ter nascido uma cria mais inteligente, mais bonita, mais atlética, melhor em todos os sentidos com os espermatozoides que fracassaram. Só porque não estavam no lugar certo, na hora certa, ou não acharam o caminho para o colo do útero ou da junção uterotubária, ou porque capacitaram cedo demais, muito antes do óvulo chegar, ou até se atrasaram um pouco na capacitação. Então, o fator sorte tem um peso muito grande na definição de qual espermatozoide vai fecundar aquele óvulo. Esse espermatozoide notável que venceu milhões de concorrentes não morreu em vão. Ele sacrificou a própria vida para dar início a outra, inteiramente única. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.